Nildão, me fala o que é humor para você? Olha, humor eu consideraria que é a mais sublime expressão do ser humano. Segundo o próprio Milor, que eu acho que é um dos grandes humoristas que nos deixou e que nos deixou um legado enorme, ele diz o seguinte: é, o homem é o único animal que ri e é rindo que mostra o animal que é. Inventou. O que é que foi inventado primeiro? A piada ou quem entendeu? Né? Porque você poderia, lá no passado, contar uma piada e a pessoa não entender, porque não existia ainda piada, que é um mecanismo, não é, racional de inteligência do ser humano. Porque é o único animal que consegue entender e fazer humor somos nós, os humanos. Né? E o humor ele vem muito em função dessa angústia do ser humano com relação à finitude. Como a gente não pode ter controle sobre a impermanência, a gente tem que rir da impermanência. Todas as culturas possuem humor, todas elas têm humor, todas as sociedades têm humor. Só que as sociedades que desenvolveram e que desenvolvem mais humor tendem a ser sociedades mais leves e menos intolerantes. Né? Isso em tese, porque eu acho que nós estamos vivendo um momento em que a intolerância tem crescido muito, inclusive aqui na Bahia. E tem um paradoxo com relação ao fato da gente dizer que o baiano é bem-humorado. Claro, o baiano é muito bem-humorado. Ele não é só bem-humorado, ele é folgado, ele é sem noção. Mas o que me surpreende é que o paradoxo é que ele é muito bem-humorado e ao mesmo tempo a gente vive numa sociedade em que existe uma violência muito grande, por exemplo, contra as mulheres. Salvador é uma das cidades que as mulheres são mais maltratadas. E isso me surpreende porque como é que nós somos bem-humorados e ao mesmo tempo a gente trata as mulheres dessa maneira. Então eu acho que está havendo um desvio, não é, dessa qualidade, dessa grande característica que nós temos, que é a relação de humor. E essa relação de humor que o baiano tem, eu acho que ele se desenvolveu a partir do momento em que essa cidade foi montada em cima muito da opressão, em cima da escravidão. A partir desse momento, o humor é uma relação, é a arma que o fraco tem sobre o forte, sobre quem impõe a ele um tipo de julgo. Então, nada melhor do que você fazer com que a pessoa seja ridicularizada. Eu costumo dizer que as pessoas têm muito mais medo do ridículo do que da morte. Geralmente as pessoas que estão no poder. Então, a grande qualidade do ser humano é o humor, que é uma qualidade inata nossa, uma qualidade que é desenvolvida a partir da infância, através da ludicidade, do jogo de palavras. Se você não desenvolve na infância a relação de humor através da brincadeira, se você não brincou, se você não criou uma relação lúdica com a brincadeira e com o humor, você certamente não vai ser um adulto bem-humorado. E eu sempre digo, desconfie das pessoas que não gostam de rir. Eu acho que o riso é uma qualidade que atrai as pessoas e que faz com que a gente tenha uma relação com a sociedade e com o social muito mais leve, muito mais interessante, muito mais inteligente. Olha só, eu lancei um livro de humor focado nos baianos, chamado Bahia Odara Odesse. E nós somos muito isso aqui, né? Ou você está bem ou você está lá embaixo. Ou nós somos cidade alta ou nós somos cidade baixa. Ou nós somos ricos ou nós somos pobres. E tem uma diferença muito grande, uma distância muito grande entre os ricos e os pobres nessa cidade. Então eu fui buscar muito a alegria da cidade, que é a alegria dos populares, né? Nós fomos formados pelos africanos, pelos portugueses, mas quem trouxe a vitalidade e a graça e a dança e a música de uma maneira mais intensa, claro que eu não estou negando os portugueses, mas os africanos é que conseguiram fazer dessa cidade, essa cidade tão original que ela é hoje em dia. Então eu comecei a perceber essas relações de contraste entre o erudito e o popular, e comecei a anotar, porque as pessoas diziam, mas o baiano é um povo muito engraçado, é um povo muito leve, e eu fui anotando, fui observando como um voyeur, né? Uma pessoa que veio de fora. Eu não nasci em Salvador, eu não nasci na Bahia, eu nasci na Paraíba e vim para aqui. Hoje eu sou um parabaiano, mas na realidade eu me sinto extremamente baiano, eu absorvi o lado bom e um pouco do lado ruim que a cidade nos oferece, né?
Então, aí eu fui fazendo esse livro, olhando, observando no dia a dia, eu saía para anotar o comportamento, o que as pessoas diziam com relação a Salvador, e ao mesmo tempo tendo uma preocupação muito grande com relação às cores. Salvador é uma cidade luminosa. Segundo dizem, Salvador é a segunda cidade mais luminosa do mundo. A gente só perde, segundo dizem, só para uma cidade grega, Atenas. Então a luminosidade daqui é intensa. A luz aqui parece que dá um soco na sua cara em certos momentos, né? Então eu peguei muito essa explosão de cores que tem no livro Bahia Dar Odessa e fui moldando, segundo o meu ponto de vista, a relação de humor do baiano, o baiano meio folgado, o baiano que gosta de uma coisa, que gosta da música, que gosta da festa. E foi incrível porque depois que eu montei essa estrutura, muitos anos depois, aconteceu o que era mais inesperado para mim, se transformar esse livro numa campanha publicitária, com desenhos animados, com pôsteres, com postais, uma campanha que agradou a todo mundo, que agradou aos júris da maioria dos salões publicitários do mundo e terminou nos levando, essa campanha, a nós e o pessoal que produziu e os diretores da Propeg, para o Festival de Cannes. Então eu fiquei muito feliz quando eu cheguei lá e vislumbrei o cartaz que tinha uma baiana recebendo as pessoas debaixo das saias porque estava chovendo e todo mundo se recolheu debaixo dela. Então a Bahia, além do humor, ela tem uma capacidade de acolhimento, né? Principalmente dos populares. Eu acho isso muito bacana, além da solidariedade que eles possuem. Então eu procurei colocar esse tipo de coisa no trabalho que eu fiz, que foi o Bahia Dar Odessa. E continuo fazendo, mostrando muito esse lado mais leve que a gente precisa ter na vida, né? Eu prefiro fazer um tipo de humor que seja mais lírico, mais lúdico, mais poético, porque eu acho que nesse momento de tanta intolerância, de tanta violência, de tanto ódio, eu acho que a gente precisa distribuir, não é? Esse tipo de mensagem, esse tipo de humor. As pessoas precisam desse bálsamo. Algumas pessoas viram para mim e falaram: ah, que bom que eu acordo, eu vou na sua página e vejo que tem uma coisa legal que você está dizendo. Legal porque dentro de mim também tem um sentimento bom de transmitir isso, não é? Não é só querendo fazer média porque isso interessa a A ou B, é porque dentro de mim eu acho que nesse momento a gente precisa fazer esse tipo de linguagem. E eu acho que o tipo de humor que nós desenvolvemos aqui na Bahia, que é único, associado também à própria característica do povo, eu tenho histórias fantásticas, né? Eu estava no dia 2 de fevereiro, que é o dia do meu aniversário, e eu costumo dizer que essa festa começou na minha casa e eu perdi o controle. Eu estava aqui na Fonte do Boi com os amigos, em frente a um isopor, e aí eu comprava a cerveja na mão dele, de repente o cara bateu no meu ombro e falou assim: olha, toma conta aí que eu vou ali. E se picou. Voltou 10 minutos depois, eu lá. Quanto é? Não, 3 por 5, 3 piriguetes por 5, porque o cara largou o negócio dele. E ele voltou 10 minutos depois, eu não entendia nada. Eu falei: mas como? Você largou o seu negócio aqui na minha mão? E eu poderia ser: não, mas eu percebi que você era uma pessoa de boa índole. E eu fui porque eu estava apertado, rapaz. Eu não podia ficar aqui vendendo cerveja apertado. Então, esse tipo de característica é uma característica muito nossa. Eu coloquei essa brincadeira, essa coisa que eu vivi no dia 2 de fevereiro no Facebook, e outras pessoas vieram me contar, falaram: não, Nildão, pior fui eu, que o cara largou para mim um caldo de cana. Aí a outra disse: pior fui eu, que uma mulher largou o tabuleiro da baiana, disse: olha, segura aí que eu vou ali. Então, quer dizer, é uma coisa típica da gente, essa descontração que leva a esse tipo de humor que a gente tem, que é uma característica nossa, né? De você chegar num espaço público, num serviço público, como eu cheguei, encontrei uma senhora muito séria, que eu ia fazer uma pergunta a ela para ser atendido, ela olhou para mim, eu estava com o papel na mão, ela botou as duas mãos dela em cima da minha e falou: diga, meu amor. Eu fiquei fascinado com aquilo. Então, é uma característica nossa, nós temos essas qualidades. Como diz Gilberto Gil, toda menina baiana, e eu diria que todos nós baianos, tem seu jeito e tem defeitos que Deus dá. Então, é uma característica nossa ter defeito e ter também essa explosão de humor, essa leveza que caracteriza nós. Eu só desejo que esse tipo de humor prevaleça
porque a gente está vendo uma modificação muito grande, a gente está vendo a distância entre a riqueza e a pobreza se acentuando muito grande, né? As disparidades aqui na cidade. E eu torço para que exista um pouco mais de integração, para que diminua um pouco a intolerância, né? As pessoas ficam meio intolerantes quando percebem que a cidade não é como ela imagina. As pessoas sempre me perguntam e eu acho legal refletir sobre isso. O limite do humor é o respeito humano, para mim. A partir do momento que você avança sobre uma minoria para desclassificar, para diminuir, você está sendo preconceituoso. Você está, às vezes, destruindo a luta de um grupo que vem tentando se colocar na sociedade de uma maneira justa e de uma maneira honesta, não é? E necessária. Então, eu sempre acho que o limite do humor é o respeito pela pessoa, pelo ser humano. Então, eu evito muito, pelo contrário, eu sempre procurei fazer humor buscando o respeito, defendendo os mais fracos, apontando as relações de excesso de poder. Sempre trabalhei assim, transformar as pessoas que são discriminadas em pessoas mais discriminadas ainda. Eu acho moralmente antiético esse tipo de atitude. Olha, eu fiz um poemazinho, eu costumo transformar isso em pequenos poemas, né? Dizem que o baiano fala alto. Isso me irrita. Baiano não fala alto, baiano grita. Então, eu moro aqui e a 100 metros tem um bar. Eu, às vezes, estou aqui lendo, eu fico achando que o pessoal no bar está brigando. Não, eles estão conversando de maneira calorosa, afetuosa, e eu acho que é briga, porque falam tão alto, gritam tão alto. E, ao mesmo tempo, tem pessoas que têm a capacidade de, às 11h30 da noite, abrir a janela e gritar, Bahia, minha amor! E eu fico assim, pô, como? Esse cara tem o direito de, às 11h30 da noite, dar um grito desse, me acordar, eu achando que é um incêndio, alguma coisa, simplesmente para comemorar um gol do Bahia. Então, eu digo sempre que o baiano, em alguns aspectos, ele é muito mal educado. Eu acho que a gente ainda precisa se refinar muito, né? Tem uma frase que eu costumo repetir, que é o seguinte, a única coisa democrática na Bahia é falta de educação. A gente precisa de educação porque quem tem educação se junta com a arrogância e termina não sendo educado, nem tendo respeito, e a população que não tem acesso muito à educação também é mal educada. Então você encontra esse absurdo na cidade. Eu acho que é um processo de refinamento. Um amigo meu me contou que chegou um garoto aqui de uns 12 anos, um suíço muito observador, e ele ficava olhando a cidade e olhava as coisas. Aí ele terminou dizendo para a mãe assim, poxa, minha mãe, isso aqui para ficar parecido com a gente lá vai demorar aí uns 500 anos. Porque ele percebia que tinha uma discrepância muito grande, né? Eu não quero dizer que a gente tem que perder a espontaneidade. A espontaneidade é uma das grandes qualidades do humor, não é? A espontaneidade. Outra qualidade do humor é a capacidade de você fazer uma relação de cumplicidade com as pessoas através da inteligência. Então, o que não pode mesmo é a gente alimentar esse tipo de comportamento que as pessoas têm na cidade, né? Da pessoa que não tem noção, da pessoa que bota um som alto ali na porta da sua casa e você não pode falar na sua casa. Da folga de você achar que pode estacionar 2 carros na sua garagem, quando na realidade você comprou um apartamento com uma vaga de garagem. Enfim, eu acho que a gente ainda tem muita terra, muito território para avançar, mas eu acho que o que a gente não pode perder, assim como baianos, com toda a história que nós temos, é essa qualidade que nós temos do humor, que foi desenvolvido, como eu falei anteriormente, por uma relação de opressão, né? O humor é uma arma do fraco. Então, através do humor é que você desqualifica o opressor. E essa é uma grande qualidade. Quando você tem uma relação de humor numa sociedade, a sociedade, naturalmente, ela é muito mais saudável, né? Até porque o próprio humor em si, ele libera endorfinas. E as endorfinas fazem com que você relaxe mais, você fique mais leve, né?
Então eu imagino que o baiano seja um pouco mais relaxado justamente porque ele ri muito e ele libera muita endorfina. O próprio Freud, ele já tinha uma noção muito interessante sobre o humor, não é? Ele escreveu um livro, o livro dos xistes, que ele tratava de uma maneira assim muito importante a relação de humor. Eu vou pegar uma pescazinha sobre o que ele falou sobre o humor. Eu apenas fiz de uma maneira mais bonita o que ele disse, mas é a essência que diz o seguinte. Ele ressalta a qualidade do humor dizendo o seguinte: o humor é raro, precioso, rebelde e teimoso. E eu achei lindo isso, porque quem está dizendo isso não sou eu, é Sigmund Freud, não é? O cara que entendeu um pouco as mentes humanas. Então ele sabia da qualidade do humor para os relacionamentos sociais, ele sabia do quanto isso era importante, né? É quase que uma lição de autoajuda, é buscar o melhor que há no pior que existe. As pessoas fazem da reclamação uma cultura. Mesmo quando a pessoa está bem, a pessoa reclama. E as pessoas, quando estão bem, têm vergonha de dizer. Isso é muito ruim, mostra que a nossa sociedade está doente, né? Nós estamos vivendo um momento em que nós somos os maiores consumidores de Rivotril. E Rivotril, na maioria das vezes, ele é usado para as pessoas que estão tendo transtornos, que estão tendo qualquer dificuldade no relacionamento com outras pessoas, a pessoa toma um Rivotril. Nada contra as pessoas que usem Rivotril, mas eu acho que existe um pouco de excesso nisso aí. Você poderia muito bem ter a capacidade de escutar mais os outros, de refletir mais, de ver o lado bom do lado ruim, né? De buscar a ponta melhor da vida. Então, deixar de reclamar, não fazer disso uma cultura, buscar mais a relação de humor, da brincadeira. Eu, às vezes, brinco tanto que às vezes eu tenho medo de que as pessoas não entendam. Tem pessoas que viram para meus amigos e dizem: poxa, eu não entendo o Nildão, tem hora que eu não sei que hora que ele está falando sério ou que ele está falando brincadeira. Eu falo: mas eu nunca falo sério. Porque você pode falar brincando, sendo sério, dizendo coisas sérias, né? Então, aconteceu comigo uma coisa que, para mim, depois eu vi: rapaz, você é maluco de fazer isso. Eu vinha descendo essa ladeira aqui, que é a Nelson Galo, eu tinha acabado de descer para votar, aqui perto, na Rua do Meio. Votei e voltei. Quando eu voltei, vinha um cara bem mal encarado, descendo com 2 cavalos amarrados, puxando, né, os 2 cavalos, ele sem camisa, forte como a zorra, com um facão do lado, né, que devia estar cortando capim para os cavalos. Aí ele vinha descendo com os 2 cavalos, assim, sério como a zorra. Aí eu olhei para ele e falei: tá levando os cavalos para votar? Aí ele deu risada. Eu falei: se esse cara não entende essa brincadeira, eu estava frito uma hora dessa, né? Então eu acho que a gente tem que ter a relação de humor na vida que faz com que você desmonte aquelas pessoas que vêm querendo chegar no seu pescoço, né? O humor serve muito, nesse momento ele é muito importante, para desmontar, inclusive, as estruturas que estão aí sendo montadas pela relação de poder. Olha, eu gosto muito dessa cidade. Eu vejo as pessoas dizerem que vão embora, não querem mais ficar aqui, que essa cidade está um horror, que eu vou para fora, que eu vou para Miami. Eu acho tudo isso balela. Eu não tenho um plano B na minha vida. Eu adoro essa cidade. A gente tem que saber conviver com as diferenças, isso é que é muito importante. A gente tem que saber tratar as pessoas de igual, que também é outra coisa muito importante. E eles percebem quando você tem uma relação de igual com eles, e eles abrem o território e abrem a guarda, como eles dizem para você. E o que eu desejo para o soteropolitano é que ele que haja mais inclusão, que os baianos sejam mais inclusos. A gente tem um apartheid muito grande aqui na cidade. Que os baianos tenham mais educação, que os baianos tenham mais saúde, que os baianos ganhem melhor, que eles passem a tolerar críticas. O baiano não gosta de ser criticado. Se você fala mal, o baiano adora elogio, né? Ele adora ser elogiado, mas quando você faz uma crítica, que seja uma crítica construtiva, ele não gosta. Ele acha que ele está no topo, ele já chegou no nível de perfeição muito bom. Então,
Eu, às vezes, faço brincadeiras, tirando um pouco de sarro com o baiano, eles não gostam. E olha que eu sou baiano também. Outro dia eu brinquei assim, nem todo baiano é folgado, mas todo folgado tem um jeito baiano. Ah, pô, não gostam. Mas é isso, nós somos, em certo momento, folgados, a gente estaciona do lado, o cara traz a caipirinha com açúcar, aí você diz, olha, mas você trouxe a caipirinha com açúcar. Ele olha para você e fala, é só não mexer. Quer dizer, então esse tipo de folga, da maneira de responder, de fazer as coisas, de atender, as pessoas dizem, o baiano atende mal, mas se você for também fazer o contraponto de que daquele modelo de atendimento do SESI, pois não, senhor, eu acho que tem que ter um meio termo, tem que ser bem atendido, mas tem que ter uma coisa calorosa. O que me fascina muito e que eu acho que o baiano tem que continuar e que eu desejo para o aniversário da cidade é que continue sendo um povo caloroso, amoroso e menos violento, principalmente com as mulheres. Olha, se você for observar, eu sempre digo que o meu livro, O Bahia, o Dar ou Desce, que foi feito em homenagem à Bahia e ao humor dos baianos, ele é atemporal e ele é universal, quase universal, porque às vezes um japonês não vai entender uma relação que exista numa festa de largo, no jogo de capoeira, mas ele tem uma coisa atemporal. Só que na relação atemporal da época que eu fiz o livro para a época de hoje, a primeira coisa que me chama a atenção é que houve, eu não sei se seria a palavra certa, que é uma palavra que está sendo muito usada hoje em dia, mas que eu acho que é a palavra correta para explicar. Houve um empoderamento, não só das mulheres, mas também dos negros, dos afrodescendentes. Hoje eles têm uma postura bem diferente do período em que eu comecei a pensar esse livro. Eu acho que esse avanço, né, esse avanço de cidadania, essa noção dos seus direitos como cidadão, como pessoas que têm direito a todas as conquistas que a sociedade oferece, naquela época era muito mais raro. Era muito raro você encontrar, por exemplo, pessoas mais pobres na universidade. Eu fui aluno da Facom, praticamente a maioria das pessoas da Facom, na minha época, eram pessoas brancas de classe média. Hoje já existe mais essa mistura. E é isso que eu desejo, para que a Bahia seja mais misturada de fato, não é? De fato. E essa diferença do que eu fiz no meu livro para hoje, você percebe até na indumentária, na postura dos baianos hoje em dia. Eles têm mais altivez, eles são mais altaneiros. Essa palavra é antiga, altaneiros, mas é bonita essa palavra. São pessoas com mais autoestima, eu diria. Então a percepção que eu tenho é que, apesar do livro parecer ser atemporal, ele tem essa diferença. A pessoa que tiver um pouquinho de percepção vai ver que essa diferença, esse avanço que nós tivemos foi para melhor nesse aspecto. Então eu acho muito bacana perceber que a relação de humor ainda é a mesma. Em momento algum, o tipo de humor que eu fazia diminui. Pelo contrário, ele engrandece, ele valoriza a cultura local. E eu digo sempre o seguinte, a gente não precisa ficar olhando para a janela dos outros. Nós temos uma mina, se você cavar 5 metros no chão aqui da cidade, você vai encontrar toda uma história que está ali. Só precisa que a gente tenha noção e resgate e preserve essa memória, porque a gente tem uma riqueza enorme, uma riqueza deixada pelos negros, pelos portugueses, e que às vezes a gente não consegue valorizar, não consegue dar um valor específico a elas e fica olhando a janela dos outros, fica olhando o mundo dos outros. E nós temos um mundo muito rico e muito pobre. Nós somos o único povo no Brasil que comemoramos duas datas de independência. É muito para nós, né? Isso deixa a gente cada vez com um ego maior. Pode ir. Pois é, como eu estava comentando com vocês, eu vou mostrar O Bahia, o Dar ou Desce. Muita gente não conhece esse livro, é um livro que eu tenho o maior carinho por ele, justamente porque fala de nós baianos, né? Bahia, o Dar ou Desce, que foi um livro que eu criei em 1984, com imagens super coloridas sobre a Bahia
geralmente mostrando as relações de contraste da Bahia, né? Essa aqui eu gosto muito, que se transformou em desenho animado, né? Que é o erudito e o popular. Enfim, figuras marítimas, Iemanjá, linda, pegando carona. O tipo que nós somos, o baiano bem folgado, dizendo, espera aí que eu estou pescando, por aí vai, as palafitas, a relação também com as palafitas, coisa que já diminuiu bastante hoje em dia, né? A relação do morcego, que hoje eu acho que não tem mais aqui na cidade, a dificuldade que eu acho que ainda hoje se tem para se pegar um buzu, eu retratei isso aqui é um aerógrafo, né, com essas cores super intensas, super calorosas, as relações entre os populares que vendem coisas na rua, e por aí vai. O baiano que adora pedir alguma coisa, mas não oferece absolutamente nada, a relação com o telefone, essas imagens eu criei antes de surgirem aquelas imagens que eram comuns aqui, com o cacau, com o coco, enfim. Então esse é o livro da Bahia, onde eu mostro uma série de desenhos que ainda prevalecem, originais. Esse também se transformou em desenho animado, né? As pessoas contemplando o farol da Barra, o navio inclinado, outra do farol da Barra. Aqui o pessoal, de qualquer maneira, assediando um pouquinho. Esse cartoon eu ganhei, foi premiado num dos salões de humor de Piracicaba com ele, com essa brincadeira aqui da Lagoa do Abaeté, a relação com a ecologia. E sempre essas cores explosivas, né? Essas cores que nós temos aqui na Bahia. A diferença entre você abrir um coco assim, já vi um coco pronto para você abrir como se fosse lata de cerveja. A brincadeira com a raia, a brincadeira com o Bonfim, que hoje em dia não tem mais, o jegue do Bonfim, com os ex-votos do Bonfim, com o enterro, a relação entre alegria e tristeza, que é uma característica muito grande da nossa cidade, né? Uma cidade de contraste, cidade alta, cidade baixa. As festas de largo. Uma coisa típica da nossa cidade, que é você estar fazendo alguma coisa, todo mundo fica observando, mas ninguém ajuda. Essa ideia eu tive na Praça Castro Alves, lá nos anos 80, quando eu imaginei, já imaginou um trio elétrico furando pneu aqui? Será que esse pessoal vai ajudar essa massa toda? Né? As brincadeiras já com engarrafamento. Esse seria o computador da minha época, né? Monstruoso. Relação com vendas de produtos. Esse aqui eu poderia ter invertido, colocando as baianas comendo cachorro-quente, mas eu preferi valorizar a nossa tradição e a qualidade que nós temos aqui na cidade, que é o acarajé e as comidas afro-baianas. E essa baiana, com a chuva, que virou um desenho animado, foi essa baianinha que nos levou para o Festival de Cannes. Né? Ela foi redesenhada para a época, virou um pôster lindo, maravilhoso da Bahia Tussa, e ela demonstra o que eu acho que os baianos têm de qualidade, que é o acolhimento, ter a capacidade de acolher as pessoas. É bem emblemática esse tipo de imagem dessa baiana acolhendo o pessoal debaixo da saia dela, que cabe o mundo inteiro,